Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 136. Questões sobre as evocações, capítulo 25. A pergunta ainda é a pergunta de número 33. Livro dos Médiuns, aliás, né? Então, Kardec fez essa pergunta aos bons espíritos: quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito, né? Podeis fazê-lo no instante mesmo da morte, mas como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Então, esse podeis fazer é relativo, como já explicamos, tentamos explicar no vídeo anterior. É um mesclado, vamos pensar por aí. Se você pensar com todo respeito, se você pensar na evolução, se você pensar no espírito evoluído e se você pensar no espírito menos evoluído, você vai compreender facilmente o que nós estamos querendo transmitir. Você consegue entender com todo respeito que o espírito menos evoluído, ele é muito limitado em todos os sentidos. Ele é muito limitado. Tanto é que, como já dissemos, o espírito limitado, devido à inferioridade, muitos não sabem que desencarnaram, muitos assistem o próprio velório deles, não é? Muitos perambulam aí pelas ruas da cidade, muitos ficam trancafiados dentro do túmulo, junto ao corpo, devido à somatização do perispírito, no perispírito, que ocorre no perispírito. Muitos vão parar em regiões de sofrimento, como um dia eu perguntei ao professor: o senhor poderia me explicar o que significa umbral? O que significa umbral? Ele me disse, mais ou menos assim, pode ser que eu não consiga recordar totalmente, que a mente parece estar meio lenta hoje. Mas é normal assim mesmo, é devido à idade. Ele me disse mais ou menos assim: umbral, meu filho, umbral é um estado de consciência do espírito em processo de evolução. Até que eu consegui recordar. Umbral é o estado de consciência do ser em processo de evolução. Olha só para você ver. Então, quantos seres encontram-se nas regiões umbralinas e que não sabem que desencarnaram? Tem isso também. Tem seres que permanecem no umbral 10, 15, 20, 30 anos e em momento algum eles tomam conhecimento de que desencarnaram. Em momento algum. Então, a evolução. Então, o ser menos evoluído, ele é muito limitado. Aqui no corpo físico mesmo, por exemplo, a pessoa que
não tem condições financeiras, que quer fazer uma viagem, né? Que quer viajar, ele tem que recorrer a um coletivo, né? Um ônibus. Ele tem que recorrer a um coletivo. Se ele não tem um automóvel, ele tem que recorrer a um coletivo. Nada mais que justo. Nós estamos tentando só mostrar essa classificação. Aquele que já possui uma condição melhor, uma pouquinha, né? Ele já viaja no seu automóvel. Mas tem outros um pouquinho melhor, que eles já têm o jatinho deles, o aviãozinho deles a jato, né? Um jatinho particular. Então, é assim. Você entende que é a evolução. Então, o espírito mais evoluído, ele, para nós, ele é ilimitado. Por mais que para ele, tudo é limitado. Acontece que a grandeza dele, a evolução dele é tão grande que ficamos pasmos mediante a grandeza dele. Como, por exemplo, a evolução de nosso Senhor Jesus Cristo, a grandeza do Cristo. Para nós é ilimitada, não é? Mas para ele, para o Cristo, é limitada, porque existem seres mais evoluídos que ele, todos em processos de evolução. Agora, você quer uma dica minha? Isso é dica minha em particular. Pode existir o ser mais evoluído que for. Pode me ser apresentado o ser mais evoluído além de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu viro as costas para ele e abraço o Cristo. Por quê? Porque o Cristo foi aquele que, mesmo antes de Deus nos confiar a Ele, Ele, quando nos viu, nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eita! O Cristo é demais, né? Quando Ele nos viu, Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Ele é o nosso guia. Ele é o modelo qual Deus nos confiou. Deus nos confiou a Ele. Então, Ele é o modelo. Ele é o guia, aliás. E o modelo qual todos nós devemos seguir. Nós não devemos seguir exemplo de ninguém. Toda honra e toda glória a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. E eu em particular, eu sim em particular, ao professor, a Dr. Bezerra de Menezes, a avó Leontina. Isso, gente, em particular, porque eu sei por que eu estou dizendo isso. O quanto esses seres para comigo tiveram paciência. Então eu não vou amar e não vou respeitar uns seres desses? E eu não vou seguir o exemplo deles? Ah, mas nós temos que seguir o exemplo. Não. Cada um faz o que quer. Nós temos o livre-arbítrio. Então, para mim, são esses. Então, você conseguiu entender que
quanto mais evoluído, menos dificuldade possui o espírito, porque ele é ilimitado. Então, se o espírito é evoluído, ele, antes mesmo de deixar o corpo físico, ele já se manifesta através de médios sérios em casas espíritas sérias, antes de desencarnar. O corpo dele lá na UTI, entubado, né? Graças à ventilação artificial. Quando eles dizem, desculpe, quando eles dizem assim, a pessoa está entubada em coma. O corpo, porque o espírito lúcido, evoluído, ele está transitando para lá, para cá. Quem já leu Francisco de Assis, o livro, né? Assim que Francisco mesmo se ligou ao óvulo e o espermatozoide no útero de sua mamãe, em Assis, na Itália, durante quase 9 meses, ele permaneceu fora do útero de sua mamãe, trabalhando nas colônias espirituais naquela região da Itália, confabulando com diretores espirituais, planejando muitos trabalhos para quando ele se visse no corpo físico. Só mesmo nos dias, né, que antecedeu o parto, é que ele retornou ao corpo, ali no útero de sua mamãe. Quem leu Francisco de Assis sabe o que eu estou dizendo. Mas olha o nível de Francisco de Assis. Ele não precisou que ninguém o auxiliasse no momento da concepção. Ninguém. Ele mesmo se ligou ao perispírito, ele se ligou tudo ali no óvulo e no espermatozoide do papai e da mamãe. E deixou tudo pronto ali em formação, já estava tudo ligado, e devido à elasticidade dele ser infinita, no bom sentido, ele tendo controle de tudo, ele ia para onde ele queria. Só depois de 9 meses é que ele retornou àquele corpo ali que já estava pronto. Então, quantas pessoas, né, na UTI, em coma, que se manifesta em casas espíritas, em médios sérios, como já dissemos aqui nos outros vídeos, mas espíritos evoluídos. Porque eles não sentem nada. O desencarne para eles não é nada. Agora, para aqueles espíritos ignorantes, sofredores, né, que não têm conhecimento dos desígnios das leis divinas, o desencarne é uma tortura. Eu vou usar aquele termo com todo respeito. O desencarne é doloroso. É doloroso. Então, Kardec aqui, ele tem uma nota aqui, ó. Sendo variável o tempo que dura a perturbação, sendo variável, porque isso é relativo, devido ao nível evolutivo, como nós já acabamos de explicar, o menos evoluído e o mais evoluído. Sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Tá vendo só? É o que nós já comentamos, é o relativo. E o relativo quer dizer o quê? Nível evolutivo, nível de compreensão, nível de conhecimento.
Entretanto, é raro que, ao cabo de 8 dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado. Isso é relativo. Pré-fixar data é complicado. Porque é aí que, nesse caso, não é nem relativo. Isso é complexo. Tá vendo só como já muda? Já não é nem relativo, isso é complexo. E também deixa de ser complexo e entra na incógnita. Você entendeu? Deixa de ser relativo, entra no complexo, do complexo entra na incógnita. Porque devido à evolução do indivíduo ser relativa, ser desigualdade. Então, por causa da desigualdade, existe a incógnita. Olha para você ver que coisa mais interessante. E vai me dizer que isso é difícil, gente? Isso é coisa fácil. Então, olha só para você ver. É raro que, ao cabo de 8 dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado para poder responder. Algumas vezes, isso lhe é possível 2 ou 3 dias depois da morte. Entrou aqui o complexo e o incógnita. Porque, como eu disse, nós dissemos, né, bom? A desigualdade evolutiva, né, não é? Menos evoluído, mais evoluído. Se o espírito encontra afinidade com médios disciplinados, médios com alto teor de conhecimento, de compreensão, de disciplina. Você entendeu? E vice-versa. Então, existe um processo de incógnita aí muito grande. Em todos os casos, se pode experimentar com prudência. Então, o que Kardec quis dizer aqui? Em todos os casos, pode-se experimentar com prudência. Isso também é relativo. Mas o que ele quis dizer, pode se experimentar com prudência? Como está aqui, como ele aqui na nota que ele deixou. Ele está dizendo aqui que em todos os casos se pode experimentar com prudência. Mas em todos os casos podemos evocar o espírito com prudência. Agora, não temos lá garantia, certeza de que o espírito aparecerá, que ele comunicará, que ele vai nos responder. Mas isso é relativo. Você entendeu? Agora, você pode me perguntar assim, Luiz, mas você está indo contra Kardec? Não, pelo amor de Deus. Kardec é que está certo. Está tudo certinho aqui. Nós é que estamos tentando mostrar o outro lado da moeda que as pessoas não conseguem assimilar no momento em que estão lendo, no momento que estão estudando. Nós estamos tentando mostrar o outro lado da moeda. Tentando estimular as pessoas a raciocinar. Você entendeu? Então, por exemplo, é como se fosse assim, ó. Tem uma mata, né? E então, você pega e adentra essa mata. E você é uma pessoa destemida, você não tem medo de nada, né? Você não tem medo de nada. Você ainda bate no peito, eu não tenho medo de nada. Pois bem,
até que alguém leve ao teu conhecimento algum perigo. Quer uma prova? Eu não tenho medo de nada. Não, não. Então tome cuidado, porque sabe essa mata que você está adentrando? Sim. Ontem eu vi 4 cobras peçonhentas que, se morde um ser humano, mata o ser humano em questão de minutos. Você já para na hora. Você já para. Você fala, opa, deixa eu raciocinar. Deixa eu andar devagar, deixa eu observar mais, deixa eu raciocinar onde é que eu estou pondo meu pé, deixa eu raciocinar se eu pego um pedaço de madeira para a hora que a cobra aparecer eu bater na cabecinha dela. Não é verdade? Então, o esmiuçamento aqui é para levar as pessoas a ficar em alerta. Fiquem alerta, raciocine. Pense um pouquinho. Mas eu não consigo. Consegue. Todo mundo consegue. Mas do jeito que você faz, Luiz, eu não consigo. Faz. Consegue. Às vezes até melhor. Porque aqui nós não somos bons, nós não somos os melhores, não. Nós somos todos iguais. Nós somos irmãos em processo de evolução. Pode ter certeza de que você conhece coisas que eu não conheço. Se você vier me explicar, vai travar minha cabeça. Por alguns minutos, por algumas horas, eu vou ter dificuldade, vou sentir dificuldade para captar aquilo que você conhece. Então, aqui, na evolução, somos uns dando as mãos aos outros. Uns dando as mãos aos outros. Ninguém é nada sem o outro. Mas eu consigo ser tudo sem ninguém. Não consegue. Consigo. Consegue? Então tá. Tape a narina. Por quê? Mas se você consegue ser alguém sem outros, tape a narina. Mas por quê? Tape a narina. Aí vai te faltar oxigênio nos pulmões e na massa encefálica. Veio uma complicação e você pode ficar sequelado pro resto da tua vida no corpo físico. Mas você dizia que não precisava de nada, de ninguém? Faltou o oxigênio e você está aí paralítico na cama? Então nós temos que agir com prudência, com bom senso. Olha, tem as próximas perguntas, são perguntas gostosas, você entendeu? Se você tem o livro dos médios aí, já vai analisando elas. E olha só para você ver, é a pergunta de número 34, é a pergunta de número 35. Depois termina, essa questão termina. Aí nós vamos para a evocação dos animais, que é o número 283. Só que a pergunta de número 34 e a pergunta de número 35, mas vai gerar tanta, assim, tem tanta coisa para nós comentar, mas só que nós vamos deixar para o outro dia, né? Porque o cérebro hoje está meio cansado, é idade, você entendeu? É excesso de cabelo branco na cabeça. Então nós vamos deixar para o próximo dia. Até porque já está findando esse vídeo aqui. Mas se você quiser, se você tem o livro dos médios, já vai estudando a pergunta de número 34 e 35, porque a hora que nós formos esclarecer a respeito do esmiuçamento nessa pergunta, nessas duas perguntas, você vai pensar assim, meu Deus do céu, como que o Luiz
consegue tirar água da pedra. Como que eu não havia pensado nisso? Meu Deus! Eu convido você a não deixar de estudar, a não deixar de assistir os vídeos onde nós vamos tratar a pergunta 34 e a 35, porque ela tem muitas coisas assim, muito gostosas assim, que nós vamos tratar nessas duas perguntas, tá bom? Então até o próximo dia, e que Deus e Jesus nos fortaleça e nos ilumina, nos dando força cada vez mais.